Então, boa noite a todos e todos. Cumprimentando a mesa, né? Agradecer o convite também, né, em nome do Fórum, para a gente estar hoje refletindo sobre essas questões em relação à política social e à população LGBT. Gostaria de iniciar, então, só reforçando, né, a importância dessa mesa, das semanas, né, dos enfrentamentos que a gente tem feito ao longo dos outros momentos, né, do ano, dos outros espaços, mas também, em especial, essa semana, né, já que a data que marca, né, a nossa luta também é uma data que está presente nessa semana. E aí é importante dizer que esse debate, né, política social e população LGBT, ele se apresenta agora mais atual do que nunca, né, porque a gente não poderia iniciar esse diálogo sem pensar no cenário atual, né, e no cenário que nossos direitos, os poucos dos direitos que já foram garantidos até agora, né, vêm sendo, né, arrancados de nós, né. Então, nesse cenário, eu acho que essa discussão, né, essas reflexões que a gente visa propor nessa noite, ela está vinculada no momento, né, ela se faz presente no momento que a gente precisa urgentemente discutir e de pensar que política é essa, que proteção social é essa e quais linhas de enfrentamento a gente precisa articular para avançar nos direitos e não no retrocesso dos direitos que está posto no cenário brasileiro. Né? Então, mais do que tudo, né, a gente está dizendo que é do avanço do conservadorismo, né, mas que nós não concordamos com a ideia de que o conservadorismo surgiu agora do nada. Na verdade, ele sempre existiu, mas como a gente tem brincado muito em algumas palestras e oficinas, né, ao momento que a população LGBT sai do armário, o conservadorismo também saiu junto para tentar, né, fora do armário, combater todo tipo de avanço de garantia de direitos. Então, discutir política social e população LGBT, a gente também precisa saber de onde nós estamos partindo. Então, a política social, né, ela é uma política pública, mas nem toda política social é uma política pública. Então, por isso que a ideia da minha reflexão é que a gente possa tentar pensar quais são as especificidades que a população LGBT vai exigir pelo acesso à política social, né, e não à política pública de forma geral. Tá? Então, a ideia é que a gente pense, né, parte da conjuntura política atual. Então, quais são os limites da política social hoje na sociedade brasileira? Depois a gente apresenta algumas demandas do movimento LGBT, pautadas na primeira e na segunda conferência, né? E depois a gente pensa como que essa população vai sendo garantida ou não. Na verdade, é um questionamento que a gente precisa, né, levar também daqui, mas pensar aqui. É uma proteção ou é uma desproteção social? Né? E aí, parafraseando Chico de Oliveira, de São Paulo, ele sempre dizia, né, o Brasil, na verdade, nós nunca vivenciamos um estado de bem-estar social. Na verdade, a gente vivenciou um estado de mal-estar social, porque as políticas sociais são mínimas, focalistas, né, e não conseguem garantir, principalmente a nós, população LGBT, as especificidades que nós vemos exigindo. Então, nós estamos considerando que a política social, ela não competeria inicialmente à garantia dos direitos civis e políticos. Esses seriam, primeiramente, um ponto da política pública de forma geral. E aí a política social, né, ela vem para responder às demandas que aparecem do conflito que a gente está chamando entre capital e trabalho, ou seja, ou um acesso precário ao trabalho ou um não acesso ao trabalho. Então, essas políticas sociais, elas vêm para responder, né, esse não acesso ou o acesso de forma precária, terceirizado, né, informal. E aí, nesse acesso precário, as políticas sociais, elas vêm para tentar completar aquilo que o acesso ao trabalho ou não acesso não garante. E aí a gente poderia pensar, né, mas então, o que seria para a classe trabalhadora, né, a política social, também atinge e compete a nós, que é a população LGBT, porque nós também somos classe trabalhadora. E aí, ao exigir, né, a garantia da política social a nós estamos perguntando, né, as políticas sociais, diferentes para o restante da população, né, de que forma ela poderia garantir uma proteção social a nós, né, de acordo com as nossas especificidades. Então, é isso que a gente vai questionar, né, o tempo todo hoje. Quais são as especificidades no que tange a proteção social que deve ser garantida a nós? Né, que especificidades são essas que nós estamos exigindo a partir, né, da luta, do movimento social e dos outros diversos espaços? Então,
tentando, né, garantir essas especificidades. Nós, a partir da primeira conferência, né, que ocorreu em 2008, e também da segunda conferência, nós vamos pressionar o governo, né, e as diversas instâncias da sociedade para que deem respostas a isso que a gente está exigindo. E aí, a gente, né, não vai entrar aqui, mas quem já participou sabe, né, de como que ocorre uma conferência, dos limites da conferência, das potencialidades de uma conferência, né, e também da importância para o controle social, da avaliação, né, da execução das políticas públicas, que a gente consegue garantir ou não, né, e também uma outra coisa que a gente precisa ressaltar é do distanciamento, né, e aí é isso que a gente vai tentar mostrar também, dos discursos garantidos nesses espaços da conferência e também o que é efetivado, né, posteriormente àquele momento inicial da conferência. E aí a gente precisa pensar, né, que a política social brasileira ela é copiada do modelo da política social da Europa, né, só que, porém, na Europa a gente vencia aquele que a gente chama de estado de bem-estar social, onde as políticas sociais foram garantidas plenamente, pleno emprego, pleno acesso a tudo, né, com políticas que a gente até desconhece no Brasil, como, por exemplo, na Suíça, né, que o governo tinha empregadas domésticas estatais, e quando o casal, né, a mulher, ganhava neném, o governo garantia que essas empregadas domésticas do governo iam 2 ou 3 vezes por semana na casa dessa mulher, né, que já tinham acesso a 2 anos de licença maternidade, e além disso, os funcionários do governo vão na casa dessas famílias. Então é só para a gente pensar a diferença do acesso a essas políticas para o Brasil. E aí, quando a gente garante, por exemplo, a centralidade da família, né, em 88, a gente tem o avanço do neoliberalismo. Então, quando a gente pensou que iríamos garantir um estado de bem-estar social brasileiro, o avanço do neoliberalismo impede, né, toda essa garantia de direitos que a gente cogitou e tentou garantir na Constituição Federal. E aí é importante pensar que, por exemplo, na política de assistência, né, e aí é uma política social, quando a gente está falando né, dessa questão do acesso pela classe, as pesquisas têm mostrado, por exemplo, que casais homoafetivos de classe média alta, não têm acessado à política de assistência. Né, tem recorrido aos valores, né, a partir da condição de classe que os próprios casais mantêm. Porém, os casais, né, que são pobres e casais homoafetivos pobres têm recorrido à política de assistência. E é aí que a gente questiona, né, como que tem se dado esse atendimento, como que tem se dado o acesso a essa garantia. Né, e alguns estudos demonstram que, apesar da política não ser, por exemplo, homofóbica, na verdade o atendimento, né, nos CRAS, nos CREAS, nos espaços que é da assistência, tem reproduzido o preconceito. Né, então é aí que a gente vai exigir, por exemplo, como a gente vai mais à frente, a capacitação dos funcionários, né, dos técnicos que trabalham com assistência, para que deem conta de garantir a política plenamente, né, como assim nós também temos direitos como o restante da população. Então nós estamos dizendo de uma política, né, de uma proteção social que é representada pelo neoliberalismo, né, que resumidamente é a defesa da rentabilidade em detrimento da valorização da vida. Né, que é o que a gente fala muito no serviço social, né, no termo da contra-reforma, que é o que a gente garante em 88, mas de lá para cá vem sendo desconstruído completamente aquele Estado social que a gente pensou garantir. Então, nessa ideia da contra-reforma, é uma política social que é regressiva, que nega direitos, né, que defende o retrocesso das garantias de direito em nome, né, da escassez de recursos, como a gente já assistia e agora vem assistindo mais forte, a questão da previdência social, que também é uma demanda nossa, né, e aí o discurso, né, muito gerado aí popularmente da crise na previdência, quando na verdade as pesquisas já demonstram, né, que o dinheiro está lá, não há crise nenhuma na previdência, né, é o desvio do dinheiro da previdência para cobrir outras demandas do governo que tem feito com que aparentemente haja, né, uma crise na previdência social. Então isso é para dizer que essas políticas, né, têm defendido os cortes, a degradação dos serviços, a privatização, ou seja, é um estado mínimo, né, para a classe trabalhadora, para nós LGBTs da classe trabalhadora. E aí nós vamos perguntar, né, nesse caminho, né, onde todos os trabalhadores vêm sofrendo com essa política social, né, que é mínima, que é regressiva, que vem negando direitos, quais são as dificuldades, então, para garantir, dentro dessas políticas, uma proteção social que atenda às nossas especificidades? Né, se o cenário posto já é esse, quais seriam, então, as limitações para garantir, né, os nossos direitos dentro desse cenário que já é de regressão?
Porque a gente sabe muito bem que nos discursos dos governos, dos legisladores, quando a gente vai dizer, então, dessas especificidades, né, desse atendimento com direito ao nome do uso social, e aí diversas outras demandas, né, sempre aparece como uma coisa que é supérfluo, né, é uma coisa mínima, que pode deixar de lado. Então, outro momento a gente garante isso, né, primeiro a gente vai garantir aquilo. Então, tudo isso que a gente vai colocar, né, como demanda, que o movimento coloca para o governo, vai aparecer como algo que é acréscimo e não direito. Né? Então, como se a própria política em si, ela já desse conta de abarcar todas as nossas demandas, né? Como se não fosse necessário, por exemplo, a capacitação desses técnicos que vão nos atender. Né? Então, é nesse cenário que as nossas demandas se colocam, no cenário de retrocessos, né? De estado mínimo para o social, que a gente vai tentar garantir essas especificidades, que vão apresentar-se para o governo como se fosse alguma coisa, né? Detalhe, como se fosse uma coisa mínima que não seria necessário estar no centro da nossa demanda. E aí é que a gente entra, então, nas demandas, né, tiradas a partir dessa análise que eu fiz, a partir das conferências nacionais. Tá? E aí, vale frisar que essa reflexão, gente, ela está relacionada à Seguridade Social brasileira, que é assistência, previdência, né, e saúde. Então, eu vou apresentar relacionado a essas três, né, demandas, mas a gente sabe que é muito mais amplo, né, diversos outros setores, cultura, educação, né, nossas demandas. E aí, quando a gente vai falar, então, primeiramente da saúde, não, anteriormente essa demanda, a gente sabe que aparece como uma questão que é política, né? Então longe daqueles discursos que vão falar a questão da diversidade, da sexualidade, da identidade, ela compete ao âmbito do privado. Né? Você dentro da sua casa, você com o seu convívio, você com o seu público. Né? Nós estamos dizendo não, estamos dizendo que a partir do momento que nós estamos sendo negados nos serviços públicos, nos direitos sociais e nos diversos espaços, isso se torna uma questão política. Né? E a partir do momento que o alto índice de violência, como a gente tem os dados, isso é uma questão política, não é uma questão privada. Então, a sexualidade, longe de ser uma matéria confinada à intimidade e à privacidade de cada um, é um terreno político por excelência, que envolve dimensões da vida social, né? E corresponde a batalhas que nós temos que travar todos os dias no cotidiano. E aí é uma ligação que a gente faz entre a individualidade e a sociabilidade. Porque a gente sabe que essa individualidade ela só vai se constituir se a sociabilidade nos der um aparato, né, nos der toda uma condição que vai permitir a gente ser o que nós somos. Né? Então é essa confluência entre a individualidade e a sociabilidade que também vai aparecer para a Seguridade Social brasileira. E aí, a gente sabe que essas demandas, até mesmo na conferência, são perpassadas por correlação de forças, né? São propostas que nem sempre da forma como a gente deseja, ou da forma que a gente apresenta, né? Elas condizem com a demanda do movimento, porque a gente sabe da correlação de forças que existe, né? No interior dos nossos movimentos, e aí, das vozes divergentes, né? Dos sujeitos políticos que divergem, dos partidos políticos em disputa. Então, essas demandas também nem sempre vão aparecer condizentes com o que a gente está colocando. E aí, para a saúde, né, a gente sabe, né, considerando a saúde primeiramente, que é um acesso universal, pelo menos está lá na Constituição Federal, e o que a gente vem defendendo, e a gente identifica que anterior a 2008, e no período da primeira conferência até 2011, a gente tem um avanço na garantia do acesso à saúde para a população LGBT, ainda que seja um avanço mínimo. E aí, depois de 2011 para cá, a gente já começa a ver, né, uma perda maior, com um avanço mais de retrocessos do pouco que a gente tinha garantido. Tá? E aí, alguns pontos importantes foram garantidos, mas a gente sabe ainda de toda a luta que a gente precisa travar. E aí eu vou ler alguns pontos aqui das demandas, que foram 6, que a gente coloca, né, a partir da segunda conferência da análise, considerando que a saúde, é importante situar então que de 88 para cá o conceito de saúde foi ampliado, né? Então ele não era compreendido mais somente como ausência de doença, o que possibilitou que nós entrássemos na batalha para garantir alguns direitos, porque aí todas as formas de discriminação, como no caso, né, da LGBTfobia, elas devem ser consideradas como situações produtoras de doença e de sofrimento, né? E aí a gente coloca então algumas demandas, né, para a saúde brasileira, como por exemplo, a garantia e ampliação do acesso aos serviços de saúde com qualidade, que é um ponto fundamental, a ampliação do processo transexualizador no SUS, né, garantindo a qualificação e integralidade da atenção na rede, incluindo a hormonoterapia e também atendimento na saúde mental.
né, cirurgias plásticas, de adequação sexual, com equipe multiprofissional, contribuindo para a despatologização das identidades trans. Um terceiro ponto que a gente colocou era a inserção das temáticas referentes à saúde, né, LGBT, na formação de gestores profissionais da saúde, né, para que esses gestores tivessem, né, um reconhecimento de quais eram nossas demandas e das especificidades dos nossos atendimentos. Fomentar também a realização de estudos de pesquisas sobre a saúde da população LGBT, para que nós conhecêssemos, né, que população é essa, como vem sendo atendida, né, de que forma vem sendo atendida ou não. E até mesmo para a gente ter controle sobre o monitoramento, né, da avaliação da política nacional de assistência, né, subsidiando a construção, por exemplo, de indicadores, de protocolos, né, diretrizes que iriam depois, mais tarde, nos beneficiar e seriam armas para que a gente pudesse, né, requalificar a todo tempo o SUS. E aí um outro ponto também, né, o fomento à participação e à representação do movimento LGBT nos conselhos e nas conferências de saúde. E um sexto ponto que a gente apresenta é a implementação de ações e serviços articulados em rede de diversos setores para além da saúde, visando garantir esse trabalho em rede e a promoção, né, dos direitos da população. E aí nós temos, né, como algumas conquistas que a gente considerou como avanço a partir dessas demandas que foram traçadas. A política nacional, né, de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que foi publicada pela Portaria 2836 de 2011. E aí a política considerou, né, e a gente também considerou como avanço, a orientação sexual e a identidade de gênero como determinantes sociais e também culturais, né, da saúde. E aí com todos os problemas que a gente também, né, já identificou na política, a gente vem também tentando debater os avanços que ainda precisam ser garantidos, né, a construção também do plano integrado de enfrentamento, né, da feminização da epidemia da AIDS e de outras IST, né, com ações para mulheres lésbicas, bissexuais e trans, e também a construção do plano nacional de enfrentamento à epidemia da AIDS e das ISTs entre gays, homens que fazem sexo com homens, né, e travestis. Também a gente conquistou, né, nessa demanda, a partir dessas conferências, a criação, né, de um comitê técnico da saúde da população LGBT no interior do SUS, né, do Ministério da Saúde, que também permitiu, né, a discussão por dentro das formulações das políticas sociais, né, e esse comitê, então, com uma conquista, ele debate e escuta as demandas, né, das representações do movimento social, envolvendo todas as áreas atinentes do Ministério da Saúde, no sentido de promover a inserção dessas especificidades da saúde, desculpa, e da população LGBT no interior do SUS. Né, e também a gente conseguiu garantir a realização do Seminário Nacional, né, da população LGBT, que foi um espaço, né, realizado em 2008, para debater e construir, né, diretrizes para a política que a gente defende. E, além disso, né, algumas outras demandas que a gente também defendeu e que até então caminharam não completamente, mas em certos momentos foram garantidos e depois cometidos por retrocessos. Então, nós temos, por exemplo, a inclusão de demandas das lésbicas, né, na política de saúde da mulher, a inclusão da identidade de gênero na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, né, e o uso do nome social nos cadastros do SUS, e a atual representação também no Conselho Nacional de Saúde. E aí, um ponto, né, que vai aparecer em todas as nossas demandas para a política social é a resistência dos trabalhadores, né, tanto no SUS, como na assistência, como na previdência, no tratamento e no atendimento à população LGBT. Então, isso é uma questão que aparece, né, que o movimento coloca para o governo a todo tempo, porque por mais que a política seja garantida, por mais que apareça, né, na norma, em forma de lei, é necessária a todo instante a capacitação desses técnicos, porque um dos maiores impedimentos é a tentativa de quebra, né, da reprodução do preconceito no atendimento a essa população. Né? Então, por mais que a gente tenha conseguido avanço no SUS, a gente reconhece que a resistência dos trabalhadores da saúde em relação aos atendimentos e aos procedimentos técnicos operativos. Né? Então, essa é uma questão que aparece. E aí, uma questão que é reafirmada como uma lacuna, né, entre a implementação e mesmo após 2 conferências, nós não apresentamos referências no trato aos usuários. Né? Então, as pesquisas têm demonstrado que mesmo após as referências e a nossa demanda pela capacitação, o trato não tem se alterado. Né? Ainda há muitas reclamações e demandas para a requalificação desse atendimento.
E aí é importante falar então da quebra, né, do que a gente tem defendido de paradigmas, principalmente em relação ao atendimento, né, a partir dos biomédicos, da noção da saúde biomédica. E aí são diferenças que a gente considera que não podem ser usadas como instrumentos para tratamentos desiguais e discriminatórios, né? E aí a capacitação também que a gente considerou como avanço foi em parte, né, sobre a saúde, no sistema de saúde, de mais de 180 lideranças, né, do movimento LGBT desde 2013. Então, isso também foi um avanço que a gente conseguiu garantir, né, que foi a capacitação de algumas lideranças, né, do movimento em relação ao debate sobre a saúde desde 2013, né, que eu acho que em 2014 e esse ano não deve ocorrer, principalmente por esse cenário, né, que está posto aí, que a gente já citou um pouco. Então, essas foram algumas questões que aparecem, né, resumidamente, devido ao nosso tempo, na saúde. E aí eu já pulo, então, para a questão da Previdência. A Previdência Social, né, é uma outra questão que aparece dentro da Seguridade, e a gente sabe que é um direito que, né, só é garantido a quem dela contribui. Né, então, já é uma diferença da saúde que tenta ser universal, né, ou pelo menos a Constituição garante como universal. Na Previdência, já é assegurado para aquelas pessoas que contribuem. Né, e aí é um outro questionamento que a gente faz. Né, quem são as pessoas dessa população LGBT que estão hoje em empregos formais, com carteira assinada, né, tendo em vista a garantia de todos esses direitos. Né? E aí as pesquisas têm demonstrado, né, quais são os lugares de trabalho ocupados hoje pelas travestis, pelos transexuais, né, e como que essa garantia de previdência social vai ser garantida ou não. Né? Então, a gente apresenta, então, para a Previdência, né, a implantação no sistema de inserção no trabalho, emprego e renda à população LGBT, com garantia orçamentária e financeira, criando campanhas de incentivo junto a empresas e organizações patronais para adotar políticas afirmativas e certificado com o selo de responsabilidade social às empresas que incluírem a população LGBT, né, a postos de trabalho nessas empresas. Uma outra demanda também, então, foi promover e apoiar a realização de cursos de capacitação técnica gerencial e preparação para o mundo do trabalho para a população LGBT. Né? E aí a inserção no mercado de trabalho formal, né, com garantia dos trabalhos, né, de vínculos que garantem essa proteção social, garantindo, inclusive, instrumentos para a regulamentação da prostituição. Né? Um outro ponto também que a gente coloca, né, é a articulação e para a implementação e aplicação de políticas de combate ao preconceito e assédio moral de discriminação da população LGBT no ambiente de trabalho. Né? E aí o registro nos sistemas de afirmações oficiais da presença de LGBTs no mercado de trabalho, né, para que a gente tenha acesso ao número de acesso, né, permanência nos trabalhos, denúncias, né, de assédio moral e assédio sexual, dentre outras questões. Né? Então, uma das questões defendidas foram essas. Também a reformulação da Lei Geral da Previdência, visando contemplar as nossas demandas e garantir a concessão da extensão de direitos previdenciários aos nossos companheiros e companheiras. Né? E o quinto ponto que a gente pontuou, defendeu, é a institucionalização, né, de um grupo de trabalho sobre a temática LGBT no interior do Ministério da Previdência Social, visando fortalecer a ação de promoção de acesso à população LGBT, né, no interior da Previdência Social. E aí o que nós tivemos, né, garantidos foi uma capacitação para atendimento no INSS, que buscou aperfeiçoar o tratamento e a inclusão social da população LGBT, né, principalmente a partir do programa de educação continuada do INSS, né, que inseriu essa discussão que nós demandamos. A parceria também que o INSS, né, realizou com as diversas ONGs, né, que atuam na defesa dos direitos. A consolidação por meio da publicação da portaria número 513 pelo ministro da Previdência Social, que garantiu abranger, né, a união estável entre pessoas do mesmo sexo e o auxílio à pensão e outros diversos direitos a esses casais. Né? E aí é importante situar que no último balanço do INSS, né, de 2012, né, eles relataram que existem 1.822 pensões ativas, né, entre casais dependentes do mesmo sexo. Né? E ainda assim, o próprio ministro, na época, reconheceu que esse número deve ser um número ainda muito pequeno, porque devido ao risco, né, e ao medo do preconceito que as pessoas podem sofrer ao requerer esse direito dentro do interior da Previdência Social. Não, então é por isso que a gente está exigindo, né, e discutindo as nossas especificidades na garantia, por exemplo, da Previdência. Porque a gente sabe que esse número ainda é pequeno em relação ao número de casais que podem acessar o direito à pensão. Né, e sem ser constrangido em fazer esse requerimento. E aí,
outras questões também que aparecem, né, no interior da Previdência é a limitação, como apareceu em outras políticas sociais, dos técnicos em relação à garantia desse direito. Então, a todo tempo a gente pensar que por mais que a política então garanta na norma, na lei, a gente tem essa limitação que é o combate ao preconceito institucional, né, institucionalizado nesses segmentos. E aí a gente parte então para as demandas pontuadas para assistência, né, que a gente considera então que a assistência ela aparece como um direito de a quem dela precisar, né, ela se apresenta assim como, né, a quem dela precisar, e aí nesse segmento a gente retorna para pensar, por exemplo, o vínculo entre assistência e previdência, porque a gente sabe que a assistência ela vai responder todos aqueles segmentos, todas aquelas demandas que o mundo do trabalho não conseguiu garantir. Então, o que na Previdência Social não consegue garantir, né, que é o acesso ao trabalho formal, a garantia dos direitos, tem recaído sobre a assistência. Então, assim, quem são essas pessoas, né, do segmento da população LGBT que tem chegado à assistência social? Né, então, são as pessoas mais vulnerabilizadas, mais em situação de riscos, né, são pessoas, né, da classe trabalhadora, são os pobres mesmos que têm chegado a esse segmento da assistência social. E aí a gente coloca, né, como demanda para assistência a garantia do reconhecimento, né, da inclusão de novas configurações familiares, né, no CAD único, defendendo, né, o reconhecimento das diversas formas de família, a garantia do reconhecimento, né, e efetivação das demandas relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero, né, no processo de concessão do benefício de prestação continuada, né, o famoso BPC, e a implantação e efetivação da política nacional de sensibilização e formação continuada dos trabalhadores do SUAS, né, em nível municipal, estadual, federal, para que vise a inclusão e atendimento da população LGBT com vistas ao enfrentamento do estigma e também da discriminação, né, que ocorre nos espaços públicos aonde é ofertada a política de assistência, a efetivação da inclusão dos direitos LGBT previstos na Política Nacional de Assistência Social, na tipificação dos serviços socioassistenciais, né, que é mais ou menos a materialização da política de assistência, como, né, os técnicos vão executar lá no CRAS, lá no CREAS, essa política de assistência, e a criação e a manutenção, de acordo com o SUAS, né, de acordo com o que preconiza o SUAS, de políticas que vão respeitar a identidade de gênero e a orientação sexual nas casas de acolhimento à população LGBT. Né, então, nas casas de abrigo, né, para os adolescentes, para os idosos, população em situação de rua, que visem garantir, né, um atendimento qualificado para essa população LGBT. E aí, quando a gente, né, questiona para o secretário de assistência, por exemplo, né, em nível nacional, né, quais seriam, se essas demandas específicas estariam sendo atendidas, né, na verdade ele relata que a política de assistência ela visa garantir, né, a proteção assistencial independente de orientação sexual e de identidade de gênero. Né, e aí é por isso que a gente vem afirmar todo o tempo a nossa demanda no interior da política de assistência. Né, e nós conseguimos, então, a ampliação do conceito de família, de modo a contemplar, né, os diversos arranjos familiares, ainda que os dados tenham demonstrado, né, que a política ela vai descriminalizar, né, criminalizar famílias que não têm a presença do filho. Então, a política social, por mais que ela não seja, né, reproduza a homofobia, a LGBTfobia, ela, na verdade, parte do pressuposto de que essa família tem que ter um filho no seu interior. Então, essa é uma luta que está posta para a gente, né? O reconhecimento das famílias, independente da presença de filhos ou não. E aí, uma coisa também que a gente avançou, né, é a capacitação continuada para combater o estigma e a discriminação do gênero e orientação sexual, também racial, junto às equipes técnicas e gestora, ainda que a gente saiba, né, desse exercício que deve ser contínuo. E aí foi realizado, né, parcialmente essa capacitação, né, e ações durante os anos que sucederam as conferências nacionais. A Secretaria Nacional de Assistência também estava elaborando nos últimos anos um curso sobre gênero, voltado especialmente para 8.000 profissionais, né, que atuam no CRAS e nos CREAS. Né, então também é um avanço que a gente está esperando aí ser concretizado. E aí a efetivação, né, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e do Conselho Nacional, da inserção do recorte de orientação sexual e identidade do gênero nas políticas também sociais de assistência. Né, então isso também foi garantido. E aí, por fim,
a capacitação dos profissionais aparece, né, como uma demanda, principalmente ao abrigo das pessoas idosas, né, porque nesses abrigos, pessoas idosas, né, que possuem orientação sexual, identidade também de gênero, têm exigido no interior dos abrigos, né, um atendimento que compete às suas especificidades, e aí na política de assistência, principalmente nesses abrigos, a gente tem aí exigido, né, essa garantia. E aí a política, né, nacional, ela vem exigindo então limites, né, no atendimento para essa população e nos avanços do trato, né, dos diferentes combates à LGBTfobia, principalmente institucional. Tá? E aí, já concluindo então, né, algumas dessas demandas, a gente tem que passar bem rápido devido ao tempo, alguns pontos para a gente pensar então, né, essas demandas que a gente coloca para a política social, elas parecem permeadas de particularidade, né, que são as nossas particularidades, as nossas especificidades, e que precisam ser garantidas e reconhecidas como direito, né, e aí limites na formulação e implementação, né, porque esses limites apresentam por quê? Né? Por causa dos limites na implantação e nas mudanças de crenças, valores e tradições. Então, ou seja, por mais que a gente conseguiu garantir na formulação da lei ou na política, na prática, né, as crenças, os valores e as tradições conservadoras, morais, que vêm impedindo a efetivação desses direitos. Né? E aí, 3 pontos se colocou, né, nessa análise das nossas demandas para a política social, que é a definição de previsão orçamentária, ou seja, nenhum governo, né, assume de onde vai sair, né, esse orçamento para garantir essa proteção social à população LGBT, né, a superação da homofobia institucional, aparece como uma coisa que é marcante em todas essas políticas, né, e aí, é o meu tempo que acabou? Esse barulhinho? Então, deixa eu concluir. E a necessária articulação entre os diversos órgãos do Estado, né, de todas as políticas. Então, a gente tem um detrimento entre política universal e política específica, né, ou seja, política programada para o Brasil todo, e aí as especificidades de cada região, de cada segmento, em cada estado desse país. Né. Nós temos, então, também, que aparece para nós, né, nessa tentativa de garantia de direitos, uma descontinuidade das ações. Por quê? Nós temos lidado nos últimos anos com uma disputa entre política de governo e política de Estado. Então, nós temos exigido políticas de governo que garantam a continuidade das ações, porém, nós temos tido respostas com políticas de governo. Né? Então, a gente defende política de Estado, mas existem políticas de governo, ou seja, se o governo muda, a política acaba. Né? E aí, as lacunas que se apresentam entre a formulação e a implementação. Né? Nós temos, porém, um aumento do debate acadêmico na sociedade, que a gente está conseguindo garantir, né, um aumento do debate, ainda com todos os limites, porque o conservadorismo também retoma. E aí a gente se questiona a todo tempo, né, é uma proteção ou é uma desproteção social? E aí cabe a nós perguntar, né, nos que saímos daqui também questionando, nesse cenário de disputa que está posto, e a gente sabe que é só a luta que vai conseguir garantir, né, nós na rua, nós nos espaços, nós nas assembleias, né, que vai conseguir garantir a efetivação dessa proteção social que a gente está defendendo. Os relatórios das mortes estão aí e a gente sabe que essa desproteção está colocada. E aí, por fim, né, em tempos sombrios, eu finalizo nossa reflexão com uma música do Gonzaguinha, né, para tentar dar um ânimo nesse cenário conservador que está posto para a gente continuar na luta. Né? Então, apesar de tudo, estamos vivos para o que der e vier prosseguir, com a alma cheia de esperanças, enfrentando a herança que está aí. Meu Deus do céu, nós atravessamos 1000 Saaras e eu nunca vi gente melhor resistir a tanta avidez, a tanta estupidez, ao cada um por si, ao brilho da ilusão. Digo na maior, melhores dias virão. É isso.